Olá, gente, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do meu canal. Eu sou o Dr. Edelson, para quem não me conhece, e hoje nós vamos falar sobre um tema bem marcante, bem importante aí da atualidade. Nós passamos um tempo aqui no canal sem enviar vídeos, sem mandar conteúdo, porque nós estávamos aí de frente à pandemia, mas nós estamos voltando aos poucos e eu pretendo trazer para vocês aqui conteúdos novos. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva nesse canal, compartilhe esse conteúdo que hoje nós vamos falar de uma doença bem importante que é a Monkeypox, que está se espalhando aqui pelo Brasil de uma forma monstruosa e avassaladora. Se inscreva nesse canal, compartilhe aqui para os grupos dos seus familiares, grupos de WhatsApp, Facebook, para que essas pessoas também possam ficarem informadas sobre essa doença que está alarmando aí. Depois nós passamos aí 2 anos e meio já, né, da pandemia do coronavírus, que já quase não temos mais pacientes com doenças graves do coronavírus. Agora chegou aqui mais essa doença para deixar as pessoas muito preocupadas, que é a Monkeypox. Então, a Monkeypox, ela é uma doença que foi diagnosticada já em 1958. Ela é da família dos Polymyxiviridae, tá? E ela tem uma disseminação, ou seja, a pessoa se contagia através do contato de animais ou pessoas infectadas. Então é importante, é muito importante ressaltar isso, porque agora tá havendo aí um número de pessoas que estão matando os macacos, né? Os macacos aí selvagens estão sendo assassinados, estão sendo mortos, porque as pessoas pensam que a varíola do macaco ele é transmitida pelo macaco. Porém, o macaco, o primata não humano, ele não é portador dessa doença. Então, ele não transmite, gente, essa doença. Então, se você vê o macaco, não precisa machucá-lo ou matá-lo, porque não é ele que transmite a doença. O principal vetor não humano dessa doença, não se tem ainda um específico, mas as pesquisas apontam aí os pequenos roedores das matas atlânticas que são portadores dessas doenças, desse vírus, né? O Polymyxiviridae, que transmite a Monkeypox. E o ser humano também, que ele é portador da Monkeypox. Então, ele é também chamada varíola porque as suas lesões, elas se parecem muito, né? A varíola ou a varicela são lesões que têm muita característica. Então, essa varíola do macaco, como é conhecida, ou a Monkeypox, né? Ela tem esse tipo de transmissão, de contato com secreções da orofaringe, contato com secreções do paciente, contato com as lesões do paciente. E muito se vem falando aí na mídia, nas redes sociais, do contato também pelo sexo, tá? Então isso as secreções contendo esse vírus aí, passando de uma pessoa para outra. Então, o contato é mais ou menos isso, é com secreções da orofaringe, secreções respiratórias, secreções de pele e contato com materiais, né, fomentos que a gente costuma falar, de pessoas contaminadas. Então, as lesões elas se iniciam geralmente na face ou na cabeça e se espalham pelo restante do corpo. Eu vou trazer umas imagens aqui para vocês, e essas imagens podem mostrar um pouquinho, né, como que essa doença ela vem afetando aí o ser humano. Então, se você for prestar atenção nessas imagens, são lesões do tipo bolhosa, que se inicia como uma coceira e logo depois ela vira uma pústula. Tá? Ela vira uma pústula, uma bolinha cheia de pus, vulgarmente falando, e ela tem uma disseminação crânio-caudal e ela vai chegando aí para as extremidades, tá? E depois elas se transformam em umas lesões crostrosas, que mais parece aí com a catapora. E quando o paciente atinge essas lesões crostrosas, essa doença e essas crostras elas caem, o paciente já não contamina, ou seja, ele já não transmite mais a doença para as pessoas. Então a gente já viu o que é
já vimos como se transmite a doença, tá? E agora nós vamos ver um pouquinho sobre os sintomas da doença. Quais são os sintomas? Então, o vírus, ele tem um período de incubação de 7 a 21 dias, tá? Depois desse período, o paciente vai começar a apresentar febre alta, cansaço, mialgia, ou seja, aquela dor no corpo, dor muscular generalizada e gânglios linfáticos, tá? Gânglios linfáticos, em palavras mais populares, é conhecido como as ínguas, tá? Tanto nas axilas quanto na cadeia ganglionar cervical, ou seja, no pescoço, na barriga e na região inguinal. E é o que diferencia isso da catapora, né? O que diferencia da varicela são essas ínguas. E logo depois desse período é que o paciente vai começar a apresentar as lesões na pele, que são as lesões de início pustulosas, que depois vai evoluir para aquelas lesões crostrosas. Mas e aí? Mas doutor, eu tô com a monkeypox, peguei monkeypox, ou algum familiar meu pegou a doença, o que eu devo fazer agora? Você deve urgentemente procurar, ou se você tiver algum desses sintomas, a unidade básica de saúde aí da sua cidade, o posto de saúde, porque o diagnóstico e a notificação dessa doença, quanto mais precoce, vai servir para o governo estar manipulando essa informação junto com as unidades competentes, tá? E trazendo isolamento precoce para essas pessoas, tá? O paciente, quando ele é infectado pela doença, pelo vírus da monkeypox, ele deve ficar em isolamento. Mas quanto tempo, doutor, tem que ficar em isolamento? É igual ao Covid? 7, 10 dias, 14 dias? O isolamento da pessoa com monkeypox, ele é monitorizado, tá? Pelos agentes de saúde, e ele o paciente só é liberado após o desaparecimento das lesões de pele, ou seja, quando as crostras caírem, o paciente é liberado para retornar às suas atividades normais. Então, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito por método do PCR, tá? Ele é feito por método de PCR, é como o teste do Covid, é uma gotinha e faz-se o teste de PCR para esse vírus, e sendo diagnosticado positivo, imediatamente o paciente já deve ficar isolado. Puxa, agora peguei o monkeypox, como é o tratamento? O tratamento, gente, o monkeypox, como dito, ele é uma doença viral, tá? Ele é tratado simplesmente com analgésicos e antitérmicos, anti-inflamatórios. As doenças, as lesões, ou seja, os grupos alvos, que são as crianças, os idosos, as gestantes, eles devem receber também tratamento antibiótico para essas lesões aí de pele, essas lesões pustulosas, porque nesse grupo corre um pequeno risco dessa doença, dessas lesões estar evoluindo. O risco de óbito ele é muito baixo, porém em pessoas debilitadas e imunocomprometidas esse risco sim pode acontecer, tá? Por isso você tem que estar procurando aí a sua unidade de saúde o mais rápido possível para estar fazendo o diagnóstico e o acompanhamento dessa doença. Então, quais são as medidas de prevenção? As medidas de prevenção é evitar o contato com pessoas contaminadas, evitar o contato com animais selvagens, principalmente os roedores, evitar lugares muito fechados, evitar o contato com essas pessoas e objetos contaminados. Assim você vai conseguir não ter, ou seja, não pegar a monkeypox, tá? Isso é muito importante no controle dessa zoonose. Esse foi mais um vídeo aqui, um pouquinho de informação. Se você tiver dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que a gente, na medida do possível, a gente vai tentando sanar as dúvidas de vocês. Outra vez, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui, compartilhe esse vídeo, que é muito importante para as pessoas terem um pouquinho de conhecimento do que é a monkeypox e como ela está chegando aqui no Brasil. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos.